Amém. Queremos continuar nesse espírito, nesse foco. Gostaria de chamar o pregador dessa noite, Rony. Tive o privilégio de estar na ordenação desse grande homem, né? O Rony é da igreja de Ribeirão Preto. O fone pode deixar ali no chão. Está presente em peso aqui com nós hoje, né? Uma igreja que amamos, uma igreja que é já nossa família também, né? E o Rony, ele foi ordenado pastor a esse tempo, pastor Sidney, aquele homem lindo ali, também ordenou, né? Que já vem caminhando com o pastor Sidney há muito tempo. E é um privilégio poder ver aquilo que Deus tem feito, né? Os seus jovens estão aqui e por isso você saiba que é referência para nós e para nós é um privilégio tê-lo conosco. Deus abençoe. Jesus amado. Criem expectativas em Jesus, pelo amor de Deus, irmãos. Estou tremendo aqui igual vara verde. Mas glória a Deus. Quero louvar a Deus, né, pela liderança do Grupo Inconformados, pelo privilégio de poder estar aqui hoje, né, trazendo uma meditação da Palavra de Deus. Louvar a Deus pela vida do pastor Josias dessa igreja, essa igreja que eu gosto muito, né, essa igreja que traz umas recordações boas do tempo que eu era menino, né, não convertido, mas que eu congregava ali junto com o meu avô, que eu ia com ele na igreja. Então essa igreja aqui me traz essa recordação. Olha, já fiquei emocionado. Essa lembrança, então eu amo muito, né? Conheço bastante pessoas aqui já tenho alguma afinidade, e eu louvo a Deus, peraí, por esse lugar. É uma honra para mim estar aqui, né? Então, queria agradecer, o pessoal da minha igreja já foi apresentado aqui, queria louvar a Deus pela vida da dona Enilda, muito obrigado pela casa que nos recebeu, foi uma bênção nas nossas vidas, e a dona Enilda, a senhora é uma inspiração para mim. Porque o coração da senhora disposto a servir e a ofertar o que a senhora tem para a obra do Senhor é uma inspiração para mim. Deus abençoe a vida da senhora, viu? Amém. Uau, que presença maravilhosa de Deus aqui nesse lugar. Você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? Mas eu não estou falando sobre você sentir um arrepio, eu estou falando de você sentir a densa presença de Deus nesse lugar, uma presença que te abraça, uma presença que te atrai e te diz, você é meu filho, e eu tenho prazer em você, e eu quero estar contigo na eternidade. É para isso que eu vim, é para isso que eu me entreguei, é para isso que eu me ofertei, para ter você comigo na eternidade. Você consegue sentir a presença de Deus nesse lugar? O que dirá do dia e do grande e glorioso dia em que o Senhor nos levará para vivermos eternamente na presença dEle? Num tempo em que não haverá horário, ao qual a gente precisa aí cumprir uma liturgia, né? Tem um cronograma. Nós vamos estar com a presença de Deus disponível o tempo todo, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor, Tu és santo. E o que dizer dessa presença? Qual é o teu sentimento e qual é a tua vontade de viver essa presença constante de Deus? Sabe o que Deus ministrou no meu coração quando o pessoal me convidou para estar aqui essa noite? Um tema, na minha opinião, extremamente relevante para os nossos dias. Um tema ao qual nos traz uma reflexão. E talvez seja isso que eu vim aqui fazer essa tarde, início de noite, junto com vocês, refletirmos sobre isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus, e o Senhor virá. Desde ontem nós ouvimos aqui no início da conferência, quando o Luca ministrou, no texto base da conferência, ficou bem claro que Jesus virá, porque foi Ele que prometeu. Sabemos que Jesus foi prometido para nós desde antes da fundação do mundo. E Jesus veio. Sabemos como Pedro ministrou aqui hoje à tarde, todas as coisas que foram ditas, foram cumpridas, porque é a palavra de Deus. E Jesus disse que voltaria.
E aí, então, eu me vejo refletindo sobre esse tempo. Porque nenhum de nós sabe exatamente o dia que isso ocorrerá. Sabemos que ocorrerá. E sabemos que existem alguns princípios ao qual nós temos que nos enquadrar e viver para que nós possamos desfrutar desse tempo. E aí a reflexão, na minha visão e no meu entendimento, é como eu estou hoje. O Pedro falou isso aqui à tarde. Se Jesus voltasse agora. Todos nós temos ali na cruz do Senhor Jesus o carimbo, o selo da nossa salvação, quando nós nos entregamos verdadeiramente para Ele, quando nós entendemos o sacrifício que Ele foi ali naquela cruz para nós, quando Ele se doou ali para pagar os meus e os seus pecados, quando nós nos rendemos a isso, quando nós entregamos a nossa vida, nós sabemos que nós recebemos esse selo do Senhor. Mas há algo que nós precisamos conservar e tratar continuamente nas nossas vidas, para não sermos pegos de surpresa. E a palavra de Deus, o texto que Deus colocou no meu coração, e que eu queria compartilhar com vocês, Apocalipse 22, último texto da palavra de Deus. A partir do versículo 7. Apocalipse 22, a partir do versículo 7. Diz assim a palavra do Senhor: Eis que venho em breve. Feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que ouviu e viu estas coisas. Tendo-as ouvido e visto, caí aos pés do anjo, que me mostrou tudo aquilo para mim, para adorá-lo. Mas ele me disse: não faça isso. Sou servo como você e seus irmãos, os profetas, e como os que guardam as palavras deste livro, adore a Deus. Então me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar injustiça, continue o imundo a na imundícia, continue o justo a praticar justiça, e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo, e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes os que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês esse testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Aleluia. Glória a Deus. Que revelação maravilhosa João teve aqui, do que aconteceria no final dos tempos. E isso ficou registrado para que eu e você olhássemos isso e colocássemos em prática nas nossas vidas. Não é à toa que isso está registrado na palavra de Deus. Não é à toa que nós temos acesso a esse livro e temos acesso a essa revelação para ficarmos olhando e aguardando um dia e sermos surpreendidos. O verso 7 diz: eis que venho em breve, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Então nós estamos aqui refletindo sobre como estão as nossas vidas, falando da volta de Jesus. E nos versos 12 e 13 também diz: eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o Alfa, o Ômega, o primeiro, o último, o princípio e o fim. E diante desse texto aqui eu queria tratar de 3 aspectos rápidos da segunda vinda de Jesus. O primeiro é que Jesus está voltando rapidamente. Como Lucas disse aqui no texto de 2 Pedro, que é a base dessa conferência, os escarnecedores da época diziam: cadê Jesus?
desde que os seus ancestrais morreram, as coisas continuam do mesmo jeito. Os escarnecedores, eles escarnecem da nossa fé. E qualquer semelhança com a realidade que nós vivemos hoje é mera coincidência. Porque o que nós mais vemos hoje é escarnecimento sobre a nossa fé. Nós não podemos falar nada, nós não podemos abrir a boca para falar que acreditamos nos princípios da palavra de Deus. Corremos o risco de ser até preso. Mas o que nós mais vemos é pessoas escarnecendo da nossa fé. E aí nós olhamos para a igreja do Senhor nos dias de hoje, porque Pedro já dizia há tanto tempo atrás que eles viriam, que eles sim escarneceriam. E como está a nossa vida? Será que a estrutura da igreja do Senhor, a igreja, quando eu falo eu e você, se abala quando escarnecem da nossa fé? Ou isso é um combustível, isso é algo que mexe com o seu eu, para que você se fortaleça cada vez mais na palavra de Deus? Porque a palavra de Deus aqui nos versículos 7 e 12, quando diz esse que vem em breve, para mim essa palavra rapidamente não está querendo se referir a quando Jesus voltará. Já se vão mais de 2000 anos que isso foi dito e escrito e até hoje nada. Estamos aqui ansiosos pela volta do Senhor Jesus. Eu acredito e quero acreditar que você gera ansiedade no seu coração para a volta de Jesus. Estamos ansiosos pela volta de Jesus. E Pedro já profetizou, os escarnecedores vão vir. 2 Pedro 3,3, antes de tudo saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo as suas próprias paixões. Fomos alertados, fomos avisados. Eles viriam e eles estão aí, a todo lugar, a todo tempo. E Pedro ainda disse no discurso dele que o discurso deles seria o seguinte, no versículo 4, eles dirão, o que houve com a promessa da vinda de Jesus? Jesus disse que voltaria. E o que houve, então, com essa promessa? Desde que os seus antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. E veja o que Pedro responde, e Pedro nos deixa como conforto, e que isso seja uma certeza no meu coração e no seu coração, no versículo 8. Não se esqueça disso, amados, igreja amada, não se esqueça disso. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Que diferença faz para mim e para você, se há mais de 2000 anos Jesus profetizou que viria e até hoje não veio? A diferença é que eu e você precisamos estar preparados, prontos, para não sermos pegos de surpresa. Porque assim como ele um dia foi profetizado que ele viria para morrer no meu lugar, no seu lugar, e ele veio, e ele morreu, e nós cremos, e agradecemos a Deus por isso, o que nos faz desacreditar que Jesus voltará? Então Pedro está dizendo assim, amados, não esqueçam disso, igreja do Senhor, não esqueça. O Senhor não perdeu a noção do tempo. O Senhor não perdeu o controle do tempo. O Senhor era, é e será eternamente soberano sobre o tempo. Estamos nós, eu e você, humanos, fora do tempo de Deus. Por isso ficamos ansiosos. Por isso nos martirizamos. Por isso não sabemos o que fazer. Mas Pedro está dizendo, não esqueçam disso, amados. Para o Senhor um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Nós encontramos na palavra de Deus, e o próprio Senhor Jesus nos disse que aconteceriam vários sinais antes da sua vinda, da sua segunda vinda. Alguns desses sinais, se nós formos aprofundar e estudar, já até aconteceram. Alguns desses sinais estão acontecendo nos nossos dias, na nossa geração. E com base nessas evidências, o que nós podemos concluir? Com confiança, que Jesus não só está vindo rapidamente, mas ele vai vir em breve. E ele virá. E essa palavra, rapidamente, o que Deus ministrou no meu coração, se refere a como Jesus retornará. A ideia aqui não é quando Jesus vai voltar, e sim que a sua vinda será surpreendente. E como está a minha vida e a sua vida
com relação à iminente volta do Senhor Jesus. Isso pode acontecer a qualquer momento. Não sabemos o que nos ocorre. E quem aqui, nessa conferência, desde ontem até hoje, ouvindo o que nós estamos ouvindo, sentindo essa presença, quem aqui está se preparando para o grande dia em que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja? Amados, nós não temos que estar nos preparando, e Deus ministrou isso, nós temos que estar preparados. A igreja do Senhor tem que estar pronta. E o ponto-chave é que o cristão precisa estar preparado. Porque quando nós estamos preparados, nós nunca somos surpreendidos em todas as áreas das nossas vidas. Se você financeiramente você está preparado, se ocorre alguma coisa, um desajuste de um lado ou de outro, você nunca é surpreendido. Se você tem alguns respaldos e acontece algo, você nunca é surpreendido. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida com relação ao que nós vivemos com Deus. Estarmos preparados. E como que nós nos preparamos? Presença de Deus, palavra, oração, jejum, busca. E assim nós nos fortalecemos. Lá em Mateus capítulo 24, versículo 27, porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Assim como um relâmpago. Alguém já viu relâmpago aqui? Demora, fica muito tempo exposto no céu. Você consegue ver 2, 3 dias um relâmpago. E com essa passagem eu me lembro que quando eu me converti e eu estava sendo discipulado, e então o casal que discipulava eu e a minha esposa, ele chegou no ponto em que ele falou sobre a volta de Jesus. Então nós estudamos sobre a vinda de Jesus. E quando ele citou esse versículo aqui, e quando eu estava meditando nessa palavra, me veio ao coração. E então eu entendi, que a volta do Senhor Jesus seria algo dinâmico, rápido. E um dia, eu namorava ainda, e eu estava indo na casa da Carol, e era um dia de chuva, e uma chuva muito forte. E fazia pouco tempo que eu tinha me convertido, eu tinha ouvido essa palavra, eu não tinha tanta convicção. E eu estava indo para a casa da Carol, dirigindo o carro, quando de repente deu um relâmpago e clareou o céu inteiro, e passou e apagou, e eu falei, será que foi Jesus que voltou? E eu estou aqui dirigindo o carro. O que aconteceu? Peguei o celular e já liguei para o meu discipulador. Você está aí? Ah, então não foi Jesus que voltou. Eu contei para ele. Eu era recém-convertido. Mas assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Senhor. Sabe, então, como que nós estamos hoje diante dessa iminente volta do Senhor Jesus? Diante daquilo que pode acontecer em fração de segundos e não haver tempo, essa palavra existe, para nós corrigirmos algo, ou consertarmos algo, ou pegarmos rabeira no pé de alguém. Sabe, nós não podemos olhar para esse grande dia e dizer, porque minha mãe vai, eu vou também. Porque meu pastor vai, eu vou também. A minha vida precisa estar preparada para esse dia. E um outro texto que me marcou com relação à volta de Jesus no meu discipulado, foi quando eu ouvi do texto de João, capítulo 20, do versículo 1 ao 10, quando diz que Maria Madalena saiu logo pela manhã para ir ao túmulo do Senhor. Chegou lá, o Senhor Jesus não estava lá. E ela voltou e disse para os discípulos, roubaram o corpo do Senhor. Ele não está lá. Então Pedro e o discípulo a quem o Senhor amava, saíram para ir lá. E quando eles chegaram ali, então João entra e vê ali os lençóis, e ele saiu. Pedro então entra e vê os lençóis, e aí chama João. E aí o versículo 8 diz que João viu e creu. Mas o que João viu? E isso ficou marcado na minha vida. A cultura judaica diz que o Senhor
quando ia fazer a sua refeição, quando ele utilizava o lenço para enxugar a sua barba, limpar as suas mãos, limpar a sua boca, e ele deixava o lenço sobre a mesa, embolado, dizia que ele havia terminado a refeição. Então o servo podia retirar aquilo de lá. Quando o seu senhor se levantava e o lenço dele ficava ali dobrado sobre a mesa, o seu servo não ousaria tocar em nada ali, porque aquilo dizia que ele voltaria para terminar a sua obra. Então, quando eu fui discipulado e o meu discipulador, ele me falou isso caiu como uma bomba no meu coração. Porque eu entendo que João, quando entrou ali, ele viu os lenços ali, e ele pode ter pensado, tá certo, Jesus terminou a obra, ele morreu como ele disse que morreria. Ele morreu como ele disse que morreria. Ele cumpriu a obra do Pai. Mas aí Pedro vê o detalhe, porque na NVI diz que o lenço está dobrado. O lenço que estava sobre o rosto do Senhor está dobrado. Mas Pedro, quando ele vê aquele detalhe, ele chama João, e aí diz que João viu e creu. E aquilo acendeu no coração dele a certeza de que Jesus voltaria, porque foi Jesus que prometeu. E assim tem que ser a minha vida e a sua vida. Jesus prometeu que vai voltar, e Ele vai voltar. E o que essa conferência está fazendo aqui, me alertando e te alertando para que nós possamos refletir de como nós estamos. Como nós estamos. Porque nem eu, nem você, nem ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Ninguém vai para o céu de qualquer jeito. Ninguém vai para o céu se não estiver enquadrado na palavra de Deus, nos princípios da palavra de Deus, naquilo que o Senhor Jesus disse para mim e para você. Mateus 24, também a partir do versículo 36, quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, veja bem, como foi nos dias de Noé. Você crê que o que aconteceu com Noé foi real? A palavra está nos dizendo, como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando num moinho, uma será levada e a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a hora da noite, soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse roubada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Sabe o que esse texto fala para mim? Essa coisa da gente achar, e hoje eu vejo que a igreja do Senhor está mais preocupada com os sinais do que com a própria vinda do Senhor Jesus. Tem gente que fala mais do anticristo, buscando quem é o anticristo, do que valorizar a eminente volta do Senhor Jesus. E aqui está dizendo, fiquem preparados, fiquem atentos. Porque o homem não sabe a hora que o ladrão vai vir. Se soubesse, ficaria de guarda. E aí eu fico pensando, pessoas que acham assim, vou esperar o anticristo surgir, aí eu conserto minha vida com Deus. Porque dá tempo. Aí eu passo um tempinho ali e vou para o céu. Mas e se Jesus voltar agora? A questão não é quando, mas é o momento. Se Jesus vai voltar antes, depois, no meio da grande tribulação, isso não importa para nós. A igreja do Senhor tem que estar pronta. É isso que o Senhor nos disse. A igreja do Senhor tem que estar preparada. Só Deus sabe o dia que Ele voltará. E aí homens ficam tentando imaginar. Quantas vezes você já ouviu falar que o mundo ia acabar? E nós estamos aqui. O Senhor nos deu uma parábola, e a parábola das 10 virgens, que relata isso. E 10 virgens saíram ao encontro do seu noivo. Levaram as suas lamparinas. 5 prudentes e 5 nécias. As prudentes, então, levaram o seu óleo reserva. E as nécias não.
E no momento em que o texto, a parábola ali, o Senhor diz que tardando o noivo, ou seja, sabe ali, a gente achando que está demorando demais, os homens achando que está demorando demais, Jesus prometeu, mas ainda não aconteceu. Tardando o noivo, diz a parábola, todas elas dormiram. Todas elas dormiram. Mas há um momento em que alguém grita, eis que o noivo vem. Há um momento em que alguém gritou, eis que o noivo vem. E aí então elas se despertam e acendem as suas lamparinas. As prudentes estavam ali com o seu azeite reserva, com a sua vida em dia, com tudo que elas precisavam, preparadas, prontas para o encontro com o noivo. 5 daquelas virgens nécias começaram a pedir socorro. Me ajuda, me dá um pouco do seu azeite. As outras falaram assim, não, vai comprar. Então, no momento em que elas saem ali, o noivo chega. E a palavra é clara. As que estavam prontas entraram para bodas com o noivo. E a porta se fechou. E quando aquelas outras voltaram, porque elas procuraram o azeite, e diz que elas voltaram, talvez elas tenham encontrado, e voltaram para participar daquele momento, o Senhor diz para elas, eu não te conheço. Como está a minha vida e a sua vida? Nesse tempo em que aos nossos olhos, parece que o noivo está demorando. Como está a minha vida? Você tem azeite reserva? Ou você está aí com seu combustível diário? O que chama atenção aqui, e o pastor Sidney pregou há um tempo sobre esse texto, e ele falou algo também que me marcou. Existe um despertador aqui. Alguém gritou, eis que o noivo vem. E aí, eu chamo a atenção para nós nessa noite, que o despertador está tocando. O despertador tocou ontem com o Luca, o despertador já tocou com o Pedro, o despertador está tocando agora, o despertador vai tocar mais uma vez. E até quando a igreja do Senhor vai estar colocando soneca? Até quando a igreja do Senhor vai estar colocando soneca? O despertador toca, você põe soneca, mais 10 minutos. O despertador toca, você põe soneca, mais 10 minutos. Aí quando dá em si, perdeu a hora. Perdeu a hora. Sabe o que me chama a atenção? A palavra rapidamente é um aviso para mim e para você que Jesus vai voltar. E Jesus está vindo de repente. A pergunta que eu e você temos que fazer é que nós estaremos prontos quando Ele voltar? Jesus vai voltar. E o segundo ponto é que Jesus está vindo para nós. Para mim e para você. Eu entendo que a maior demonstração de Deus, de amor pela minha vida e pela sua vida, foi Jesus morrendo na cruz por mim e por você. E como nós já ouvimos aqui, a segunda vinda do Senhor Jesus vai vir com juízo. O amor dele, ele já demonstrou por mim e por você. Ele já entregou o seu filho, o filho dele já morreu, o filho dele já pagou o preço do meu pecado, do seu pecado. Fomos salvos, lavados, remidos pelo sangue de Jesus. E agora a segunda vinda é para estabelecer a justiça. Aqueles que então entenderam, aceitaram, foram selados por essa nova aliança, estarão na glória com o Senhor. Mas haverá aqueles que, infelizmente, não entenderão. Jesus está vindo para aqueles que guardam as suas palavras, as palavras da profecia. Eis que em breve venho, feliz é aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Em Apocalipse 1, versículo 3, também tem uma declaração semelhante. Feliz é aquele que lê as palavras dessa profecia, e felizes aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. O tempo está próximo. No que eu e você nós temos nos apegado nos últimos dias? O que tem te seduzido? O céu te seduz? O céu te atrai? O que tem te seduzido nesses dias? O céu é o seu desejo. Você tem desejo de ir para o céu? Você tem desejo de viver eternamente ao lado do Senhor?
Você tem desejo de estar lá, como eu disse aqui no início, com a presença disponível de Deus, sem hora marcada, sem tempo determinado? O que nós temos nos apegado nos últimos dias? Será que eu e você nós temos nos dedicado a ler mais a palavra de Deus, a orar mais, jejuar mais, sabe, a guardar a palavra de Deus? Será que eu e você, será que esse tem sido o nosso prazer? A palavra de Deus tem sido para mim e para você prioridade ou apenas uma opção? É isso que nós precisamos refletir, meus irmãos. É isso que nós precisamos refletir, porque o despertador toca. E eu gosto muito quando Pedro vai ali se achando o camisa 10 da seleção e fala para o Senhor Jesus assim, ó, Senhor Jesus, que isso? Eu vou contigo aonde o Senhor for. Estou junto, estamos juntos. E Jesus fala para ele assim, meu querido, antes que o galo cante, 3 vezes você me negará. E aí eu fico vendo Pedro naquela situação, vai de um lado aqui, as pessoas olham para ele e falam assim, você é igual a ele, o seu discurso é igual a ele, porque não tem como nos separar. Quando nós somos cristãos de verdade, não tem como nos diferenciar de Jesus. E as pessoas falam para Pedro assim, ó, o seu discurso é igual ao dele, você é um deles, você fala igual a ele, a sua postura é igual a dele. E Pedro nega uma vez, e Pedro nega a segunda vez, e Pedro nega a terceira vez. E sabe o que aconteceu? O galo cantou. Pedro foi alertado e o galo cantou. E Pedro, então, naquele momento, ele se sentiu a pior pessoa do planeta. Eu não sei vocês, mas eu tive uma situação em que eu tive um deslize na minha vida e senti que eu entristeci o coração de Deus. Foi algo terrível na minha vida. Foi algo terrível na minha vida. Senti que eu magoei o meu Senhor. Foi algo que, não vou nem dizer o que passou pela minha cabeça. Mas assim como o Senhor foi misericordioso com Pedro, Ele foi comigo. E disse para Pedro, Pedro, tu errou, mas eu queria te mostrar que você precisa estar preparado. E Jesus então se reconcilia com Pedro, nós sabemos da história. Depois que ele ressuscitou, ele vai ali, tem um encontro com Pedro, restabelece a aliança com Pedro, e assim ele fez comigo, para a glória do Senhor. Mas o fato é que nós temos que estar preparados. Jesus, ele está vindo para aqueles que cumpram os seus mandamentos. No versículo 13 do texto que nós lemos, ele diz que é o alfa, o ômega, o primeiro, o último, o princípio, o fim. Felizes são aqueles que lavam as suas vestes, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Jesus é o alfa, o ômega, o princípio, o fim. Ele existe além do espaço, além do tempo. Eu e você, nós precisamos estar prontos. Jesus está vindo para aqueles que respondem ao seu chamado de vir. O versículo 17 diz, o Espírito e a noiva dizem, vem. E todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O Espírito Santo diz, vem. A noiva diz, vem. Os crentes em Cristo Jesus dizem, vem. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Sabe, todos nós, tanto eu e você, nós temos a oportunidade de vir ou de ir até Jesus, antes que Ele volte. Essa é a maior e a melhor oportunidade que eu e você vamos ter na vida. De ir até Jesus, antes que Ele volte. E o convite de Deus para a vida eterna é para todos nós. Não tem idade, não tem raça, não são só os ricos, não são os pobres, não são só os bons, não são os maus, é para mim, é para você. Esse é o convite de Deus para a eternidade. E qual é a resposta que eu e você nós temos dado para esse chamado? É isso que nós temos que refletir. O chamado é para vir, e um chamado para a salvação. O convite de Deus para se tornar parte da família eterna dele. Esse é o convite de Jesus para mim e para você. Jesus está voltando para aqueles que respondem o seu chamado. E para finalizar, Jesus vem
com recompensa. Você acha que está difícil demais para você viver com os escarnecedores zombando da sua fé? Você acha que é fácil estar ali na escola, onde os meus amigos estão contaminados, a sua mente está contaminada por várias ideologias que existem aí, e eu creio nos princípios da palavra de Deus, e eles escarnecem da minha fé? Jesus virá, e Ele trará recompensa para mim e para você, se nós nos mantermos fiéis à sua palavra. Vale a pena ser fiel. Eis que venho em breve, e a minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Faça a sua parte. Creia. Viva os princípios da palavra de Deus. Mantenha acesa essa chama e esse desejo de que Jesus irá voltar. Não perca o foco, não abaixe os seus olhos de Jesus. Mantenha-se firme, deixe os escarnecedores escarnecerem. Fique firme no Senhor Jesus, porque a sua recompensa está na mão dele. E quando o grande dia chegar, você será... Já imaginou ser recompensado pelas mãos do próprio Jesus? A minha recompensa está comigo, é Ele que diz. Está com Ele. E nós seremos, e eu retribuirei a cada um. Quando Jesus voltar, e Ele nos recompensar por nós termos crido e termos nos mantido fiéis a Ele. 2 Coríntios 5:10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, seja boas, seja más. E uma das recompensas que nós receberemos, 2 Timóteo 4:8. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Tem alguém que ama a vinda do Senhor Jesus aqui? Glória a Deus, aleluia, louvado seja o Senhor pela sua vida. Mantenha-se firme, ame. Apegue-se à palavra do Senhor e ame a vinda do Senhor. Ame a vinda do Senhor. Porque a minha recompensa e a sua recompensa está nas mãos dEle. Está nas mãos dEle. Com certeza, a maior recompensa que eu e você nós vamos ter, de tudo aquilo que eu e você possamos imaginar, é estar realmente e verdadeiramente na presença de Deus. Essa tem que ser a maior recompensa que eu e você possamos desejar. Esse tem que ser o nosso desejo. Independente do que você possa imaginar. Se os tijolinhos que você está mandando para o céu vai te construir uma mansão ou não, você precisa acreditar que você vai estar na presença de Deus. E essa é a maior recompensa que eu e você podemos almejar. Estaremos prontos quando Jesus vier? Estaremos realmente fazendo o que devemos? Estamos dando a Ele o lugar adequado nas nossas vidas? As coisas falíveis deste mundo estão te seduzindo mais do que a proposta eterna do Senhor Jesus? Eu queria compartilhar com vocês, e é o último texto que eu vou ler, e mostrar para vocês que o céu é incomparavelmente melhor do que qualquer proposta que eu e você possamos receber aqui nessa terra. Apocalipse 21. Eu vou ler alguns versículos. Apocalipse 21, e eu vou encerrar lendo esse texto. Versículo 1. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham se passado. O mar já não existia. Versículo 3. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão seus povos. O próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Versículo 7. O vencedor herdará tudo isto, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Versículo 8, os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras e todos os mentirosos, o lugar deles será no lago de fogo que arde com enxofre. Esta é a segunda morte. Versículo 11,
ela resplandecia com a glória de Deus. E o seu brilho era como de uma joia muito preciosa, como jaspe, clara como cristal. Versículo 18, a muralha ela era feita de jaspe e a cidade de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com safira, o terceiro com calcedônia e o quarto com esmeralda. O quinto com sardônio, o sexto com sardio, o sétimo com crisólito e o oitavo com berilo. O nono com topázio, o décimo com crisópraso, o 11º com jacinto e o 12º com ametista. As 12 portas eram 12 pérolas, cada porta feita de uma única pérola. A rua principal da cidade era de ouro puro, como vidro transparente. Não vi templo algum na cidade, pois o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro são o seu templo. A cidade não precisa de sol nem de lua para brilharem sobre ela, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua candeia. As nações andarão em sua luz e os reis da terra lhe trarão a sua glória. Suas portas jamais se fecharão de dia, pois ali não haverá noite. Versículo 27 para encerrar. Nela jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso te atrai? Você quer viver isso para a sua vida? Está disponível para mim, para você. Basta se entregar a Jesus. Basta viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Sabe, quando esse texto mostra aqui tantas pedras preciosas num lugar onde nós vamos pisar, e isso, pedras preciosas, valores, essas coisas hoje nos atrai tanto, isso nos faz tanto dispersar da presença de Deus, dinheiro, riquezas, e aqui a palavra de Deus diz que esse lugar nós pisaremos por cima, porque é insignificante, porque a presença de Deus é o melhor para mim e para você. Por isso eu e você podemos dizer Maranata, com toda a convicção do coração. Viver na presença do Senhor é infinitamente melhor do que nós estamos passando aqui agora. Por isso nós podemos dizer Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, vem, porque nós precisamos do Senhor. O Senhor é o melhor lugar que nós podemos estar.